A Umbanda é paz e amor, é um mundo cheio de luz, é a força que nos dá vida e a grandeza nos conduz. Avante, filhos de fé, como a nossa lei não há. Bom, meus amigos, é um prazer receber você aqui no Abaú de Umbanda. Você já deve ter ouvido alguém dizer: eu não sou médium, eu não tenho mediunidade. Será mesmo que existe alguém nesse mundo que não tenha mediunidade? Pensando nisso, decidi fazer esse vídeo. Você vai ver que a mediunidade, ela está presente sim, na vida de todos nós. Ela está na base das relações entre as pessoas, porque na vida não existe uma linha divisória separando material e espiritual. Vamos nos aprofundar um pouco mais nesse tema? Me acompanhe. Bem, meus irmãos, eu sempre digo aqui no canal que a mediunidade ela é uma aquisição evolutiva do espírito. Bem, meus irmãos, estudando evolução anímica, a gente vai compreendendo que à medida que a alma humana foi evoluindo, a sua percepção sensorial foi também se ampliando e passou a registrar vibrações em frequência cada vez mais sutis, acima dela própria. E sendo assim, a cada encarnação, o perispírito foi plasmando um organismo capaz de novas percepções e dotado de um cérebro cada vez mais apto a captar frequências mais sutis. Sendo assim, eu não consigo compreender muito bem uma pessoa que me diga assim: não, eu não sou médium, né? Porque quem age assim, na minha opinião, ou não sabe ou não quer reconhecer que a mediunidade pertence a qualquer pessoa numa infinidade de graus. Bem, isso leva a uma questão, porque se a mediunidade é inerente ao ser humano, a pessoa em si mesma, ela não poderia notar isso e se convencer? E a resposta é sim. Mas por que isso não acontece? Porque para perceber a mediunidade em si mesmo, é necessário mais do que interesse. É necessário que a gente alcance primeiro um certo nível de consciência. E aí a gente olha para esse planeta aqui, materialista, meio atrasadinho, né, gente? E a gente nota que a maioria das pessoas não se preocupam objetivamente com o espiritual. Mesmo assim, a mediunidade faz parte da subjetividade delas, faz parte do nosso viver, do nosso sentir o mundo, né? Bom, mas quando o sujeito começa a perceber algumas capacidades mediúnicas, o interesse dele desperta. E aí ele começa a querer conhecer e, conhecendo, vai também desenvolvendo essa capacidade sem perceber. Então essa pessoa passa a se reconhecer médium. Bom, na minha opinião, um dos fenômenos mais reveladores da mediunidade nas pessoas se dá através dos processos de obsessão espiritual que tantas vezes a gente observa nos terreiros. Bem, para quem não sabe, obsessão espiritual se caracteriza quando um espírito ele passa a assediar uma determinada pessoa até controlar seus pensamentos, palavras, gestos, ações e vai-se ali constituindo um processo mais ou menos dramático. Bem, eu disse mais ou menos dramático porque há vários graus de obsessão, da mais sutil à mais intensa. Aliás, na minha opinião, a obsessão espiritual na atualidade ela é endêmica. A gente vê muitas guerras, muitas disputas, muitos crimes, escândalos morais, e eu fico sempre desconfiado que aí tem, por trás de todos esses eventos, né, alguma influência espiritual oculta. Por outro lado, a gente vê descobertas científicas maravilhosas, produções artísticas belíssimas que surpreendem a nossa sensibilidade, né? E diante dessas coisas belas que o ser humano empreende, eu me pergunto se por trás desses artistas, desses cientistas, desses escritores, não houveram espíritos os inspirando, os incentivando, até mesmo espíritos coautores dessas obras, dessas descobertas, desses feitos. Sim, meus irmãos, todos nós somos, em algum grau, inspirados e obsediados. Afinal, é da relação inconsciente com as outras dimensões da vida que vai surgindo o bem e o mal no mundo, né? Você mesmo, quantas vezes você já não se surpreendeu consigo? Quantas vezes do nada surgiu uma inspiração para compor um trabalho artístico, para resolver uma dúvida, um conflito, um problema? Quantas vezes você não disse para si mesmo: eu não sei onde eu estava com a cabeça quando eu fiz aquilo? Bom, se você reparar bem, vai ver que muitos dos seus pensamentos, sentimentos e emoções denotam a influência oculta dos espíritos.
Daí o Abaô sempre dizer aqui que o médium ele precisa vigiar os pensamentos, precisa refletir sobre os próprios sentimentos e emoções. O médium precisa estudar a mediunidade para ele ter um olhar mais objetivo sobre os fenômenos mediúnicos que ele próprio exterioriza. Fazendo isso, ele supera as dificuldades experimentais que são muito comuns na fase inicial do seu desenvolvimento e também do seu exercício ao longo da vida. O médium precisa vigiar também os próprios pensamentos. Por quê? Para identificar as influências às quais ele está sujeito. Precisa tomar consciência dos seus sentimentos, das suas emoções, porque isso ajuda a constituir mudanças comportamentais que vão melhorar a qualidade da sua manifestação mediúnica. O médium que age assim compreendeu a mediunidade não como um instrumento restrito ao terreiro, mas como uma faculdade essencial ao próprio desenvolvimento e muito influente na relação com as pessoas. É como se esse médium sentisse que a mediunidade lhe dá asa para se elevar às alturas. Ao contrário daquele médium pouco dedicado, restrito ao âmbito religioso, esse tipo de médium se mantém num certo patamar, assim, indefinidamente. Alguns até chegam a se transformar numa espécie de pavão, cujas asas só servem mesmo de enfeites. Desculpa a analogia, mas sabe, meu irmão de fé, você é um espírito conectado a um corpo físico. Você tem uma sensibilidade acima do normal. Está num nível de consciência acima dos demais, mas com muitos aspectos a melhorar em si mesmo. Então, nós devemos refletir, porque a mediunidade vem como uma bênção para ajudar a gente a avançar. Nesse sentido, eu vou pedir uma coisa a você: ler o livro Fernão Capelo Gaivota, do Richard Bach, ou assistir o filme, que é belíssimo, tem uma trilha sonora maravilhosa e muito bonita realmente, e lendo o livro ou assistindo o filme, você vai compreender aonde eu quero chegar. Eu tenho certeza que essa obra vai tocar as fibras mais doces do seu coração e lhe inspirar a mediunidade redentora. Sabe, meu irmão, os aspectos material e intelectual da evolução, eles são dois extremos, mas entre um extremo e outro, existe um espectro muito largo de possibilidades, sendo a mediunidade apenas uma delas. A dedicação à mediunidade, tal como eu pontuei aqui, vai ajudar você a reconhecer muitos outros talentos que você tem. Mas, como disse, é preciso se dedicar à mediunidade. A sua mediunidade, ouça-me bem, é de sua inteira responsabilidade. Portanto, jamais atribua essa responsabilidade aos seus guias e protetores espirituais, porque você há de se decepcionar com eles nesse sentido. Sabe, os guias e protetores, eles nos ajudam muito para que a gente se mantenha ativo no trabalho da caridade. No terreiro, a gente coloca os nossos dons a serviço das almas para esclarecer, para orientar, para contribuir na cura de obsessões e outros males, né? Mas é preciso que a gente transcenda o papel de médium de terreiro para ser médium na vida. Eu digo isso porque é muito comum no âmbito das religiões os médiuns representarem um papel no terreiro e outro no cotidiano. Então tem médium que faz a mediunidade um instrumento para a obtenção de favor junto às forças espirituais, né? Que eles têm dificuldade em lidar com determinadas situações da vida de modo objetivo. E eu confesso a você que isso acontece comigo. Eu também atribuo aos meus guias espirituais o poder de resolverem os meus problemas. Mas eles nem sempre conseguem, ou por causa da minha visão de mundo, ou do meu comportamento, e até mesmo do meu merecimento, né? Então, eu me esforço, sabe, para não colocá-los num lugar de detentores do poder, porque eu não quero permanecer no papel de eterno pedinte. Então, a gente, sabe, precisa ser médium na vida, desenvolver as nossas capacidades e ir à luta. Sim, meu irmão, nossos guias e protetores são maravilhosos companheiros de jornada. Eles podem e fazem muito por nós, mas não vão fazer o trabalho que nos compete. Eles também já viveram nesse mundo, já amaram, já enfrentaram dificuldades, já acalentaram ilusões. Então, pensando desse modo, eu estabeleço uma relação afetiva com eles. Sei que eles precisam trabalhar, que eles querem colocar suas características em prol de si mesmo, das pessoas, do mundo, mas também esperam que a gente faça o mesmo por nós. Então, não vamos ser adeptos de uma cultura mica, de reverência vazia aos espíritos. Não vamos se estabelecer com nossos guias, guardiões, uma relação subserviente, depreciando a nossa capacidade, sem tomar consciência do papel que nos cabe desenvolver.
Então eu vou encerrar essa nossa conversa retificando que a mediunidade é uma faculdade do inconsciente, ela portanto é subjetiva, mas muito presente na vida de todos nós. A mediunidade, ela está por trás das nossas relações de simpatia e antipatia, está presente na emissão do saber, está presente na transmissão dos sentimentos, está presente na atração entre as pessoas. Ou seja, não existe uma linha divisória entre o que é material e o que é espiritual. Eu me despeço esperando que tenha contribuído para ampliar a consciência do que seja a subjetividade que a mediunidade proporciona. E espero que você se dedique a desenvolver as suas capacidades como pessoa e as suas capacidades mediúnicas. E que isso vá fortalecendo as suas asas para que você alcance o céu da felicidade. Creia nisso, meu irmão, firmemente. Gostou do vídeo? Inscreva-se, dê um like, compartilhe. Ajude o Abaô a levar a sua mensagem a outros irmãos de fé. A Umbanda é paz e amor, é um mundo cheio de luz, é a força que nos dá vida.